É hoje. Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de notícias, política e economia, no programa É para Provocar. Hoje, 21 de maio de 2021, aqui comigo, o jornalista Felipe Lima. Olá, pessoal. Olá, Sérgio. Olá! E antes de mais nada, vamos à indefectível vinheta. Muito bom. Dessa vez deu certo. Agora. Aos trancos e barrancos, lá vamos nós. Isso. Vamos, então, ao já tradicional fotos e charges da semana. Sim. A primeira vai ser essa que hoje não teve, essa semana não teve coisas muito interessantes, viu? A primeira seria essa. A primeira seria essa, que é lá na Colômbia, em Medellín. É uma arma improvisada, né? Que lança fogos de artifício. Nossa, é verdade. Imagina, né? Apesar do rapaz estar todo... Mas você pode reparar que é um pedaço de madeira, um suporte... uma gambiarra, né? Uma gambiarra, la gambiarra, né? Mas o pessoal lá, o negócio está pegando fogo. Acho que até suspenderam a comemoração da Olimpíada, né? Não sei se é para Pan-Americano, alguma coisa assim, não é Paralímpico, acho que é Pan-Americano, que suspenderam lá na Colômbia por causa dessa confusão que está lá, né? E também tivemos uma charge, que é esta aqui. Deixa eu só aumentar antes de... É o famoso cara de bunda. Cara de bunda. Pazuello, cara de bunda. Casoeiro, cara de bunda. Não teve muita coisa interessante essa semana. Olha que eu olhei, hein? O que eu vi de muito interessante foi o humorista Marcelo Adnet narrando a CPI como se fosse o Galvão Bueno. É divertidíssimo. A CPI já é divertida por natureza, né? Aqueles termos e papos e provocações, ironias. E aí bota ele narrando a CPI como Galvão Bueno, é impagável, muito bom. Adnet. Ele era da MTV, né? Eu gostava muito dele. Aliás, eu gostava muito da MTV, aquela antiga MTV. Exato, é uma pena, né? Que era um canal fantástico, criativo, com liberdades, inovações. É uma pena mesmo. Mas com a crise da Abril acabou que... Mas ainda que durou bastante tempo, acho que uns 20 e poucos anos. Isso. Bom, então, sobre a CPI, temos o primeiro foi o depoimento do Ernesto Araújo. Vou ler aqui. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fala nesta terça-feira, 18, à CPI da Covid no Senado. Ele era o responsável por manter relações com outros países para a compra de insumos necessários ao combate à Covid-19. Até aqui, aos senadores, Ernesto confirmou a corrida da gestão de Jair Bolsonaro por cloroquina
e tentou esconder as diferentes agressões à China pelo seu governo. O ex-chanceler afirmou que o pedido para que o Itamaraty procurasse viabilizar a importação de hidroxicloroquina partiu do Ministério da Saúde. No entanto, reconheceu participação de Bolsonaro. Em depoimento, Ernesto afirmou que a expressão comunavírus, usada por ele em artigo, não é ofensiva e que ele não hostilizou a China. Funcionários da política externa da China têm outra opinião. A Folha, fonte ligada à política externa da China, indagada se a expressão comunavírus é ofensiva, afirmou, claro. Bom, claro que é, né? Quer dizer, embora a China de comunista hoje em dia tem muito pouco, mas nada, todo mundo tem muito pouco. Já te falei outro dia que, conversando com um bolsonarista, caímos no coisa que o Dória é comunista. O Dória. Então, para essa gente, todo mundo é comunista. Somos grandes comunistas, eu e você. Então... Eu acho que no final, no frigir dos ovos, o Bolsonaro vai acabar sendo chamado de comunista. Em algum momento vai, chegaremos a esse ponto de insanidade. Mas é cara de pau. A CPI tem sido um grande show, que ninguém vai preso mesmo, nada acontece, mentem o quanto podem, todos mentem, o Ernesto mentiu, o Queiroga mentiu, o Pazuello, né, que 2 dias de depoimento, mentiu para Chuchu, coisas explícitas ali, os jornais têm feito o serviço de checagem, afirmação. Então, quer dizer, é isso, eu quero ir lá e falar que não ofendeu a China, que não tem mal nenhum falar de comunavírus. Quer dizer, vacina, né? É uma gente que fala o que bem entende, tá tudo certo. Não, e ele dizer que não ofendeu a China é muito. Naquele vídeo lá do dia 22 de setembro, né, se não me engano, do ano passado, a parte dele teve que ser censurada, porque se fosse ao ar seria assim, realmente um insulto muito grande à China. Quer dizer, é realmente uma coisa lamentável. Mas ainda bem que esse cara saiu, né? Mas eu acho que ele, nessa questão do coronavírus, a participação dele é secundária, né? Porque não foi ele que mandou fazer cloroquina, não foi ele que mandou. Isso aí é tudo Bolsonaro que. Sim, quem está por trás de tudo isso. Né? Quem manda. A gente já falou essa frase uma vez: o verdadeiro ministro da Saúde do Brasil é Bolsonaro. Sim. E também, como se diz, o Ernesto Araújo está meio chateado, né? Pelo visto, ele andou dando umas declarações aí que o Bolsonaro, né, abriu mão de um projeto de país. Imagina que país, né? Que medo desse país. Ai, que medo desse país, né? Pois é. Um projeto de país em troca de apoio parlamentar. Ah, meu Deus, é realmente... Bom, aí temos também o caso... Eu vou até pular isso aqui. Eu vou direto para o governo, programa de caminhoneiros. Vamos pular para o item... Não, cadê mais coisa? É isso. Não, tudo bem. Então vamos continuar como estava lá. 2. Bolsonaro, que é referente ao Braga Neto lá, né? O Bolsonaro só quer pretexto para decreto. A fala de Braga Neto é a luz vermelha. O presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo confirmou, já tem pronto um decreto federal que impede governadores e prefeitos de adotarem medidas restritivas no combate à pandemia, como o confinamento social e o fechamento do comércio. Volta e meia ameaça baixá-lo e diz que, para a execução da medida, contará com a ajuda do seu exército. Os militares irão às ruas para garantir a liberdade e o direito de ir e vir dos brasileiros, afirma. Quer dizer, eu acho que esse decreto não vai sair, porque seria para. Vamos supor até que saísse, o Congresso não derrubasse e o Supremo também não derrubasse. Sei lá, deu alguma coisa. Para ele seria um desastre, porque nós estamos aí com tudo indicando que vamos ter uma terceira onda,
E aí, já imaginou proibir? Aí, quantos mortos nós íamos ter? Quer dizer, aí ele poderia efetivamente ser acusado de genocídio, sim, embora não seja especificamente contra uma raça, mas Sim, contra um povo. mas seria viável acusá-lo de genocídio, sim. Ele é muito mal assessorado, né? Em última análise. Ele é muito. Porque na verdade ele fala tudo o que ele quer, e é o que você falou, provavelmente não vai para frente, porque isso só deporia contra ele, né? Então acho que talvez alguém, alguma esfera de assessoramento, fale isso, fale, olha, você fazer isso aqui é a prova cabal de que você fez um decreto para que ações não fossem tomadas. É o que você falou, é muito difícil também, digamos, do STF não derrubar uma bobagem dessas. Ou Mas é isso, mesmo ele é o extremamente Congresso. mal assessorado. Mas a gente na CPI, uma coisa que ontem, o Flávio Bolsonaro, que nem deveria estar lá, mas estava, né, na CPI, mas fica ali para atazanar o santo de todo mundo, uma declaração que ele fez, não sei com que objetivo, falando, você tem que chamar aqui o Silas Malafaia. Silas Malafaia, meu pai fala todo dia com ele, que é um pastor de 8ª categoria, um canalha, né, um falso profeta, como todos esses, e que é isso, é um ser retrógrado, objeto, é o que é de pior na esfera cultural e na esfera política, né? E é um cara que fala todo dia com o Bolsonaro, provavelmente dá conselhos, etc e tal. Então, isso me assusta muito, isso me perturba, saber que não se espera nada, né, dessa gente, mas que o presidente fala todo dia com um pastor de 8ª categoria é de arrepiar. Então, ele é Falar com muito o mal pastor assessorado. até tudo bem, mas falar com Malafaia tem a Pois é. paciência. Não, e falar no sentido certamente de É conselho, aconselhar. de aconselhamento. Isso é o que preocupa, né? Exato. Então, quer Então, dizer, você veja que nível que está a coisa, né? pois é. E esse Braga Neto também, vou te contar. Aliás, no sábado passado, né, o presidente fez aquela patuscada lá Qual delas? de deu um churrasco, pessoas morrendo e tudo mais, e ele deu um churrasco. Sim, Aí foi foi. aniversário da mulher dele, eu acho. Não, acho que não, porque a aniversário da mulher dele já foi faz algum tempo. Ele até deu de presente um decreto. É É? verdade. Eu até sei porque uma amiga minha que tem um problema de visão, ela só tem um dos olhos, e o decreto era justamente para transformar as pessoas como é que chama? Bom, a pessoa que tem um olho Sim, só, né, tá. também ser considerada como uma deficiência e ter determinados direitos, né, Entendi. monoocular. Monocular. Então, ele, no dia da assinatura, ele virou e a Michele estava empenhada nesse projeto, que fosse aprovado, etc. e tal, e o Congresso acabou que aprovou o projeto e ele deu a sanção, e ele, na hora de assinar lá o decreto, ele falou, o seu presente de aniversário. Então, já faz algum tempo, isso faz mais de um Então, mês. tá. Então, vai ser Né? motivo. Não justificaria muita coisa, De mas vai ser qualquer um forma, mas motivo. o relevante é que foi o Ramos, que depois nós vamos falar dele, Sim. foi o Braga Neto, foi o general Heleno, foi a ministra da Agricultura, né, que foi uma terrível surpresa, porque até agora ela tinha se portado com uma certa Tereza Cristina, né? Distância dessa insanidade Exato, toda, né? uma certa. E estavam todos lá. E o ministro da Justiça, o delegado da Polícia Federal, que é o ministro da Sim. Justiça, todos lá para ele fazer aquele discurso de golpe. Quer dizer, realmente é muito lamentável, sabe? É É muito lamentável, lamentável. mas é aquilo que a gente já falou também. Não temos que temer, porque o que esse cara Não, ele não. fazia exército. Como nós vamos ver mais adiante, eles não conseguiram vender madeira para os Estados Unidos. Imagina dar golpe. Quer Pois dizer, é. não vai. Mas essa coisa de desmoralizar a democracia a cada minuto. Né? Sim. E realmente, e fiquei sentido com a ministra, que até agora ela tinha se portado com uma devida parcimônia, e agora estava lá naquela babúrdia toda lá, enfim. Né?
É verdade. Bom, e por falar nisso, quer dizer, teve o tal do orçamento secreto, né? Ainda essa, né? Eu não sei se você chegou a ler tudo o que tinha a respeito, mas tem uma coisa interessantíssima. Né? A imprensa também, vou te contar, parece que essa burrice e essa incompetência geral está, de uma certa forma, como se diz, alastrando, né? Porque, embora esteja na reportagem, que baseou nosso programa aqui, mas a imprensa em si, a grande imprensa, principalmente a televisiva, não comenta, porque só fala dos 3 bilhões do Ministério como é que chama? Desenvolvimento? Do desenvolvimento regional, né? Sim. Que são 3 bilhões. Mas não, todo o pacote lá do orçamento secreto são quase 20 bilhões, um pouquinho mais de 20 bilhões. É muita grana. A se confirmar tudo isso, parece que não há muita dúvida, põe o mensalão assim no chinelo. Não, Entende? exato. E o pior é que vai, professor, muita grana e a gente não vai fazer o censo esse ano, porque derrubaram, né? O próprio STF derrubou a medida do Marco Aurélio por falta de verba. Quer dizer. E vamos por trator. Exatamente. Nem isso é a velha superfaturado. política. Isso não é novidade nenhuma no cenário. É a velha política acontecendo, entendeu? Só que agora em um momento de pandemia, de dificuldade, piora um pouquinho, mas isso é o que sempre houve, é o que você falou, é um mensalão, não deixa de ser um mensalão, de certa maneira. Pois é. Agora, o que veio à baila essa semana foi, né? Eu vou ler a reportagem aqui. Ramos assinou o projeto que criou o orçamento secreto do governo Bolsonaro. Ministro reformulou proposta e articulou lei que originou a emenda do relator. O mecanismo foi usado pelo governo Bolsonaro para distribuir 3 bilhões a parlamentares. Aliás, aí que está errada, está vendo? Mas foram 20 bilhões. 3 bilhões é só para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Sim. Né? Depois, em se você seguir, depois eles comentam. Aí vem essa reportagem de Felipe Frazão e Breno Pires, né, do Estadão. O atual ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, participou diretamente da articulação e criação do orçamento secreto para favorecer políticos aliados do governo, o chamado tratoraço, né? Braço direito de Jair Bolsonaro, Ramos era chefe da Secretaria de Governo, quando reformulou uma proposta antes barrada pelo presidente para criar uma emenda de relator geral usada pela equipe para distribuir 3 bilhões e conquistar controle do Congresso. Então, o valor é que está errado. São 20 bilhões. Né? Agora, e põe o mensalão no chinelo, assim, sim. A verificar tudo isso, embora é um absurdo, né? A Procuradoria-Geral não se movimenta, a Polícia Federal não se movimenta, né? Quer dizer... Caiu na normalidade, né? É velha história. Quer dizer, vai ser o maior programa de corrupção, de compra de votos, nem é corrupção só, é a questão de compra de votos da história do país, porque... É uma coisa assim, são 20 bilhões que foram distribuídos assim por vários setores, né? É um absurdo, mas enfim, né? E vamos ver, né, o seu general Ramos, que está lá ganhando seus 60 e tantos mil reais por mês, né? Porque eles agora estão acumulando os 30 e tantos que já recebem, mais os 30 e tantos agora quer dizer, mais de 60 mil por mês para fazer esse tipo de coisa. Né? É tudo muito Dá para levar a vida numa boa, né? Sendo que não Nossa tem Senhora. Eu nem sei o que eu faria com 60 mil por mês. Entende? Eu ia, obviamente, guardar a maior parte, porque eu nem teria disposição de gastar 60 mil reais por mês. Entende? É grana assim de... Né? Bom, o quarto. O governo lança programa para caminhoneiros para conter ameaças de greve, mas não mexe no diesel. Entre as medidas estão ações para melhorar a infraestrutura das estradas e reduzir custos para os caminhoneiros autônomos. De André Borges, também do Estadão.
O governo lança, isso é só uma coisa, o governo anuncia nesta terça-feira, 18, um conjunto de medidas voltadas para os caminhoneiros, como forma de agradar à classe de trabalhadores e conter ameaças de greves. Batizado de Gigantes do Asfalto, o programa vai incluir ações voltadas para a melhoria de infraestrutura rodoviária, regulação e serviços de apoio, financiamento específico para os trabalhadores e ações para a melhoria de qualidade de vida. Mudanças que levem à queda do preço do diesel, uma das ações que os caminhoneiros mais esperam, não entraram no pacote. O programa será coordenado pela Comissão Nacional de Autoridades de Transportes Terrestres, CONAT, com 2 T's. As medidas regulatórias também incluirão uma medida provisória que alterará a lei de pesagem de caminhões, mudando limites de tolerância para a forma de pesagem. Quer dizer, ele está ferrado, porque isso nunca vai, é um saco sem fundo, isso não... Não, é um saco sem fundo, isso tudo, muitas empresas, concessionárias já fazem. Essa coisa do bem-estar do caminhoneiro, educação financeira, saúde, dentista, espaço para repouso, relax, não sei o que, já fazem. Então ele está fazendo algo que o setor privado já faz, muito bem, e aquilo não toca no ponto principal, que é a redução do diesel, que é o que faz eles pararem. Né? Foi o que fez parar, todo mundo se lembra que faltou gasolina nos postos. Sim. Deu uma desabastecida, né, em vários setores. E é isso, ele está arriscando essa mesma tecla, ele deve ter a convicção de que os caminhoneiros estão com ele, o que não é uma verdade absoluta, porque ninguém está totalmente com ele, nenhum setor, nem os evangélicos estão totalmente com ele. Saiu acho que o Datafolha último mostrou isso. Então, isso. Ele está se arriscando, o que você falou, é uma pataquada, né? Então, ele vai ficar nesse problema, porque ele quer mexer no diesel, mas ele quer mexer no ICMS dos estados, né? E ele esquece que os estados são extremamente dependentes do ICMS. Quer dizer, mexer no ICMS é tirar dinheiro dos estados de que já não estão com muita grana, né? Então, isso não vai dar certo, isso não vai conseguir, mesmo porque também ele vai mexer em legislação estadual, quer dizer, agora, não sei, ele está arriscado a acabar no frigir dos ovos lá na ponta, entende? Quando eles realmente perceberem que ele está perdido, que ele está já com medo de perder a eleição, eles vão dar um golpe nele, ele talvez não possa atender, aí você vai ver eles fazerem uma greve bem na hora que ele não vai gostar muito mesmo, né? Então, porque ali não tem amadores, né? A história é essa, não tem amadores. Não. E como você diz, tem nada de apoio ali, é só interesse mesmo. Total. E só falar assim, não vou atender nada, eles todos viram as costas para ele. Exato. Né? Como com todo mundo, tá? Ninguém tá sem importar. Porque assim, quem importa? Falando de gato pingado, aliás, estou fechado com o Bolsonaro, deve estar mesmo. Acho que eu vejo, mas são pessoas que não são absolutamente relevantes. Quem tem alguma relevância no cenário político, econômico, enfim, essas pessoas não se fecham com ninguém, porque eles sabem que eles são a força. Então, eles têm que dançar conforme a circunstância. Então, seria uma imbecilidade estar fechado com qualquer um. É isso. E numa votação lá no Congresso, tivemos deputado bolsonarista agride petista durante discussão sobre maconha medicinal. Antes de até ler essa reportagem, que é a agressão Mas, olha, tudo bem, o cara é conservador, o cara é reacionário, o cara é radical, tudo bem. Mas, meu Deus, fazer remédio baseado na maconha não tem nada a ver com o uso recreativo da maconha. É a mesma coisa que fazer anestésico, que usa também ópio e outras. Quer dizer, gente. Mas com essa gente é isso. Você tem que explicar o que é 2 mais 2, é explicar que é difícil. Não, mas isso é muita burrice, isso é muita idiotice.
Quer dizer, não vamos fazer um remédio porque é feito da maconha. Uhum. É isso, dizer, não, acho que... A maconha também serve para tecer coisas, tecer... É o cânhamo, a fibra. E a fibra, né? Quer dizer, Fortíssima. fazer balaios, fazer coisas... Então, não pode, porque é da maconha. Quer dizer, é uma coisa... Vai fumar o balaio. Então, não entendo. Vai comer o balaio e vai ficar de balaio. Vai ficar todo mundo muito louco de remédio. É uma gente ignorante, acima de tudo, uma gente ignorante que não sabe o que é o quê. Mas é extrema, profunda, deeply. É uma coisa absurda. Bom, enfim, em reunião de comissão na Câmara, Diego Garcia, do Podemos, quer dizer, podemos ser piores, né? Parte para cima de Paulo Teixeira, do PT, e empurra o parlamentar da oposição. Sofia Aguiar. O deputado bolsonarista Diego Garcia, do Podemos do Paraná, agrediu o colega Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, nesta terça-feira, 18, durante uma reunião da comissão especial que debatia o uso medicinal da cannabis. Né? Ao ter um requerimento negado por Teixeira, que é o presidente da comissão, Garcia foi em direção do petista, puxou o seu computador e deu um tapa no peito do colega e o empurrou. O bolsonarista havia defendido o adiamento da discussão na comissão. Nós temos, inclusive, aqui o... temos o vídeo? O vídeo, Vai continuar. Vai continuar. Chama segurança. Acho que eu vou botar de novo aqui, que é a parte que ele agride. Acho que não... Vai continuar. E o mais engraçado é a vozinha no fundo. Chama a segurança. Sempre tem, a turma não deixa disso, tá sempre presente, não tem jeito. Mas que baixaria, né? Que ponto chegamos? É isso, resolver uma coisa agora na base do empurrão, do tabefe, do grito. Não, e o cara é o presidente da comissão. Ele nega um requerimento, o cara vai lá e agrediu o presidente da comissão. Exato. Não sei o que falar, é falta de... Isso... Não, digo, é falta de tudo, é falta de tudo. Isso é... Mas, volto a repetir, isso tudo é o Olavo de Carvalho. Entende? É a técnica. A semente está ali, né? Não argumente, xingue, vai lá. É como você falou, o outro lá está lá na comissão só para ficar enxuriçando. Quer dizer, isso é o Olavo de Carvalho, isso é essa teoria que ele segue. Então, imagina um governo que é orientado por Olavo de Carvalho e o pastor, como é que chama lá? O Malafaia. Tenha santa paciência, não podia dar outra coisa. Bem assessorado ou não? Estamos muito arruinados. Não podia dar outra coisa a não ser Zerda, né? Então é um horror. Pois é, bom, muito triste. Agora vamos à cereja do bolo. Ai. Salles diz ter sido surpreendido por operação da PF, que classificou como desnecessária e exagerada. O ministro do Meio Ambiente disse que sua gestão respeita as leis e o devido processo legal. A reportagem de Marcelo Rocha. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que a operação da Polícia Federal, que tem ele como um dos alvos, o surpreendeu e classificou como exagerado e desnecessário. Vou fazer aqui uma manifestação de surpresa com essa operação, que eu entendo exagerada, desnecessária, até porque todos, não só o ministro, como os demais que foram citados e incluídos nessa investigação, estiveram sempre à disposição para esclarecer quaisquer questões, disse. O Ministério do Meio Ambiente disse o Ministério do Meio Ambiente, desde o início dessa gestão,
atua sempre com bom senso, respeito às leis, respeito ao devido processo legal. Ele se pronunciou sobre o assunto após participar da abertura de um evento sobre desenvolvimento sustentável da indústria em Brasília. Tem mais uma coisinha aqui. É o ministro do Meio Ambiente, que foi alvo da busca e apreensão. A busca e apreensão é bom. Na quarta, dia 19, por surpresa de favorecimento a madeireiros, né? Esteve nessa manhã desta quarta-feira, 19, na superintendência da Polícia Federal em Brasília, né? Ele foi com um segurança armado, inclusive, né? Eu não sei se ele entrou na Polícia Federal. Isso aí ficou, parece que entrou com o cara armado, quer dizer, é uma cafonice, né? Agora, essa história é um caso de corrupção já no governo Bolsonaro, né? De um ministro do governo Bolsonaro, porque eles estavam exportando as madeiras para os Estados Unidos. Sim. Aí chegou lá, o governo americano pegou, opa, mas não tem o certificado de exportação. Aí eles falaram, não, mas é que nós mudamos a lei. Veja bem, o famoso veja bem. Veja bem, nós mudamos as leis, suspendemos a famoso passar a boiada, né? E tal e coisa. Então não precisa. Aí o governo americano falou, não, precisa sim. Então, e aí fez a reclamação aqui. O encarregado de negócios americano aqui fez a reclamação aqui. E as documentações e as argumentações que foram apresentadas ao ministro Alexandre de Moraes foram tão cabeludas que ele, né, mandou fazer a investigação e deu a quebra de sigilo, né, no caso aí, a busca e apreensão, né, e tal e coisa. E o Augusto Aras, aquela coisa maravilhosa, reclama que não foi avisado. Quer dizer... Agora, ele sabe muito bem que ele não precisa ser avisado, ele pode ser consultado, é diferente. Ele pode ser consultado, mas não, o Supremo não precisa consultá-lo. E mesmo se ele for consultado e der um parecer negativo, também o juiz não é... exatamente, é mero, né? Exatamente, não é... Agora, por que eles não falaram para o Augusto Aras? Por quê? Para ele não falar, né? Não dar com a língua nos dentes, né? Antes de eles chegarem lá, né? Porque, de fato, pegou todo mundo de calça curta, né? Agora, disso aí, se isso tudo se confirmar, é corrupção da brava, né? O ministro está lascado, muita gente ali também está lascada, aqueles, acho que 11, né, que foram por aí, foram até afastados, né? O Alexandre não chegou a afastar o ministro, mas afastou um monte de assessores e gente do IBAMA e não sei mais o quê. Quer dizer, isso vai dar zero, para variar. Né? Vai, mas é aquela velha história. Vai e não vai, como nada dá nada, né? Não, dessa vez vai. Será? Mas o que pior pode acontecer? Aí que tá. Vamos eliminar esse camarada da esfera política, não vai ser eliminado. Não, o que pode acontecer é a situação ficar tão grave que o Bolsonaro vai ter que demitir o ministro. Então, inclusive, eu estou falando, mas eu não vejo esse cenário, é tão difícil de... mas o Bolsonaro não tem lealdade com os seus. Ele está precisando de tirar o Salles de lá, por causa da situação com os países, os Estados Unidos, com a Europa, etc. E tal. O pessoal realmente do agronegócio, não essa vagabundagem desses grileiros aí que ficam por trás dele e do Salles também, mas o pessoal do agronegócio, para valer, também está doido para pôr o Salles na rua. Então, ele pode muito bem aproveitar essa situação, entende? Como diz, não foi porque fizeram pressão, foi porque ele se envolveu nesse rolo, não é? Porque a denúncia vai ser feita, e eu acredito que, mesmo de péssima má vontade, né, o Aras não vai ter jeito de não aceitar a acusação.
Então, aí que está. Em se abrindo o processo contra o Salles, inclusive, É não o que vai... eu falo, eu Não vai. concordo, faz sentido, todo sentido, tá? Faz muito sentido. Mas acho que, no fim das contas, na prática, acaba se mostrando que caminhos, negociações, vem aqui, alivia ali, morre seu assunto a colar, e fica elas por elas, entendeu? Então, eu torço para que aconteça, evidentemente, que esse cara é um desserviço para qualquer tentativa de meio ambiente, entendeu? Mas eu não sou esperançoso, não. Para ser honesto, eu pago para ver. Porque ainda tem aquela acusação que aquele ex-chefe da polícia lá no Amazonas fez, né? Quer Sim, dizer, foi afastado, isso né? tudo está... Não, pelo que se viu lá do despacho do Alexandre de Moraes, a coisa é preta, está preta Sim, mesmo. sim. O negócio está feio. Então, eu acho que dessa Vamos vez, ver, vamos dessa acompanhar. vez o Salles se chamuscou para valer. Deus te Entendeu? ouça, mas fica a aposta aqui no ar, eu acho. Dessa vez a boiada vai passar, mas vai ser em cima dele. Tem mais alguma coisa aqui sobre esse assunto? A atuação ilegal, é da André Borges, lá de Brasília. A atuação ilegal na exportação de madeira não é negócio para pequenos empresários. As madeireiras que são alvos da operação Acuanduba, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 19, estão entre aquelas que mais realizam transações internacionais em todo o mercado nacional. O Estadão teve acesso a uma nota técnica do IBAMA, elaborada em agosto do ano passado, que traça um programa nacional envolvendo o uso de documento de origem florestal, DOF, em exportações. Esse documento é aquele que, desde fevereiro do ano passado, passou a ser o único utilizado pelas madeireiras para vender produtos a outros países, a partir de uma mudança nas regras publicadas pelo presidente do IBAMA, Eduardo Fortunato Pinto. A alteração acabou com a necessidade de emitir uma autorização específica de exportação, que é o que os americanos cobraram. Desde ontem, porém, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a autorização de exportação voltou a ser exigida das empresas. Perfeito. Né, quer dizer, inclusive agora até essa cambada está querendo que o Salles caia, né? Porque a mamata acabou. E é o que você falou também. Ninguém é aficionado a ninguém, as pessoas vivem em circunstâncias. Então, quem ontem estava ao seu lado, se hoje o interesse mudou, um abraço, acabou. Então, assim, a lealdade zero. É isso mesmo. Então, assim, eu torço muito para que esse camarada seja expurgado da vida pública, da República, entendeu? Agora, eu não sei, eu acho que tanta coisa já aconteceu, tantos absurdos, ele continua aí, será que agora vai? Vamos torcer, eu entendi seus pontos. Vamos aquela torcer. coisa. Não, se ficar comprovada a participação dele, direta dele nisso, vai dar cadeia. Será? Vai Deus dar cadeia. queira. Para os outros, pelo visto, por exemplo, esse presidente do IBAMA, já está todo mundo danado. Agora, se ficar provado que foi ele que autorizou tudo isso, ele também vai entrar pelo cano. Bom, número 8, a conferir. Né? General Pazuello tenta blindar Bolsonaro na CPI. Reage a Renan e mente ao menos 4 vezes. Ao menos. Ao menos. Não, ele mentiu para Chuchu, foi uma barbaridade. Ai, meu Deus do céu. E ele parece o Alexandre Frota falando, não sei se você reparou, pegou ele ouvindo. Não. Porque não sei o quê, escuta. É, aquele jeitão carioca. Aquele carioca de Copacabana, aquela coisa. No depoimento mais aguardado até aqui na CPI da Covid, no Senado, o ex-ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, buscou em diferentes momentos blindar o presidente Jair Bolsonaro. O general evitou atribuir ao presidente a responsabilidade pelas decisões do enfrentamento à pandemia do coronavírus, inclusive negando tentativa de interferência do chefe do executivo para ampliar o uso da hidroxicloroquina, questão apontada à CPI pelos seus 2 antecessores no cargo.
Pazuello participou da sessão da CPI nesta quarta-feira, 19, trajando roupas civis e não militares, após adiar sua primeira participação na comissão, ao alegar contato com infectados pelo coronavírus. Aos senadores, o general prometeu e respondeu todas as perguntas feitas pelo relator, apesar de contar com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que permitia a ele o direito ao silêncio em perguntas que poderiam incriminá-lo. O general Pazuello mentiu ao menos 4 vezes durante o seu depoimento, como afirmar que não recebeu ordem de Bolsonaro relacionada à compra da vacina chinesa Coronavac. Ponto. Também teve momentos de rispidez ao responder perguntas do relator da comissão, Renan Calheiros. Depoimento de Pazuello reforça a omissão federal no Amazonas. E esse CPI da Covid prevê relatório parcial. Um dia antes, o general e ex-ministro da Saúde tentou blindar Bolsonaro, reagiu a Renan e mentiu. Bom, aí está repetindo, né? Na sequência do depoimento, o ex-ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, isso já foi no dia seguinte, né? Depois que ele passou mal, a CPI do Covid reforçou as acusações de omissão do governo federal para enfrentar o colapso do sistema de saúde no Amazonas, durante a primeira e a segunda ondas da pandemia do novo coronavírus. Durante a sessão dessa 20, o presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, também solicitou que um relatório parcial das investigações seja concluído pelo relator, o senador Renan Calheiros, MDB do Alagoas. Ponto. O texto vai englobar a apuração dos 30 primeiros dias de atividades da comissão. No dia anterior, o general tentou blindar o presidente Bolsonaro sem partido, né? Isso aí, né? Aí é a mesma coisa. Então, a coisa primeiro foi assim, aquela história de que, imagino, o presidente não mandou romper o contrato com o Butantan, foi demais, né? Quer dizer, tem até o vídeo, eles esquecem assim, eles adoram fazer um vídeo. O Bolsonaro faz toda semana, faz aquela live, né, horrorosa, e tal e coisa. Parece um show de horrores, aquela live. Aí, como é que fala? Depois eles esquecem que tem aquele vídeo do Bolsonaro falando que mandou suspender, que não ia dar dinheiro para o Dória, não sei o quê, e depois o vídeo do Bolsonaro com o Pazuello falando aquela maravilhosa frase, um manda, o outro obedece. Uhum. Não, e depois vai dizer que foi... Não, é coisa de internet, é jeito de falar, é jargão. Gente, eles estão brincando no meio da pandemia, ele é o presidente, outro é o ministro. E outro, ele só se comunica, o Bolsonaro, por Twitter. Então, aquele é o meio oficial, não existe essa distinção mais, entendeu? Exato. Então, assim, fica feio, porque daí fica parecendo que, assim, quer levar no grito, mas qualquer pessoa que se interessa consegue juntar os fatos e ver que ele está mentindo descaradamente. Só que, novamente, nada acontece. Ninguém vai preso, ninguém... Nada. Não, mas aí que tá. De ter habeas corpus ou não. De qualquer forma, essa comissão vai preparar um relatório. Nós vamos ter esse primeiro relatório agora, de 30 dias. Né? O importante é que o relatório vai consolidar a noção de que houve omissão do governo federal. É isso que é importante. Né? Sim. Inclusive, a questão do oxigênio lá em Manaus, que os documentos, estão fartos documentos, de que o Pazuello foi avisado de que haveria falta, que precisava, né, e não tomou providência nenhuma a respeito. Né? Quer dizer, então, isso também é grave. O Pazuello também vai entrar pelo cano no final do frigir dos ovos. Já entrou, mas vai mais novamente, eu te falo. Então, pelo cano, seria um cara desse ser preso. Mas é o que eu estou falando. Mas não vai, Sérgio, não vai. Você está sendo inocente. Talvez não seja agora, nesse momento, mas depois que o governo Bolsonaro acabar, entende? Até o Bolsonaro está arriscado a pegar uma caninha, por causa do que ele aprontou aí. Tá visível que ele inclusive na última live agora de ontem, ele voltou a insistir em negócio de cloroquina, que está tomando cloroquina e não sei mais o que. Quer dizer,
ele vai acabar se dançando. Por enquanto ele é governo e está apoiando o seu... Ele está blindado, ele está protegido, exato. Pois é, mas depois que esse negócio acabar, e isto vai acabar, não é? Você vai ver que esse relatório será a base para um monte de processos em cima desse agente, entende? Sim. Porque você tem os testemunhos, tem a documentação, agora vamos ver também a qualidade do relatório que o Renan Calheiros vai preparar, né? E também teve a questão lá daquele programa que estava na internet, que indicava cloroquina até para... Ele falou que foram hackers. É isso, achar que a gente é muito imbecil. E tem gente que é. Tem gente que é imbecil. Esse é o problema. Mas a maioria de nós não é. Mas, pelo amor de Deus, tem até programa na TV Brasil anunciando o programa. Quer dizer, como é que pode uma coisa dessa? Chamar as pessoas, quer dizer, chamar de idiota. Você é um idiota. Então, é a mesma coisa que falar. Né? Quer dizer, é outra coisa também que não vai ter como escapar. Quer dizer, o que vai ficar provado? Que o governo fez esse programa que, de forma irresponsável, mandava até bebê tomar cloroquina. Não é? Sim, olha só. É o que eu já falei aqui repetidas vezes, vou falar de novo. O problema da cloroquina não é só a falsa sensação de proteção que acontece, por exemplo, com a ivermectina. É que a cloroquina causa muita descompensação coronária, cardíaca. Então, esse é o problema. Então, é um problema grave, grave. E as pessoas estão brincando, estão achando que é isso, quer dizer. Está, inclusive, bastante provado que, enquanto faltava oxigênio, eles não tomavam providência para ter oxigênio em Manaus, havia movimento do Ministério da Saúde pelos hospitais promovendo cloroquina. Perfeito. Né? Quer dizer, isso tudo vai um dia ser cobrado. Dentre mil outras barbaridades de ser contra a vacina. Bom, só o fato do presidente não ter se vacinado ainda, com um gesto, um símbolo, para mim é um crime, esse é um crime sem tamanho. Sem dúvida. Dos seus ministros terem que se vacinar escondidos. Hã? E dos seus ministros terem que se vacinar escondidos. Quer dizer, olha só que situação, né? Que baixaria, que baixaria. Bom, e com os sinais de que está aumentando novamente a ocupação a infecção e aumentando novamente a ocupação das UTIs, né? Que é um sinal preocupante. Né? Claro. Ainda temos mais essa agora, o item 9, né, que a variante indiana do coronavírus é detectada no Maranhão. Quer dizer, não falta mais nada, né? Tripulante de navio atracado na costa de São Luís está internado na UTI João Valadares, que é o repórter que fez. Os primeiros casos de variante indiana do coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil foram informados nesta quinta-feira 20 no estado do Maranhão. A gente pode saber que já está aqui em São Paulo. Certeza, imagina. Né? Eu só não sei, também a matéria acabaram falando, qual que é a dessa variante indiana? Não sei se você leu a respeito. Ela mais infecciosa e que nem a nossa aqui também é bastante complicada. Sim. Né? A Secretaria Estadual de Saúde informou que a variante B.1.617, foi detectada em 6 amostras. Espero que isso não seja a variante 1.617, né? Se nós temos essa quantidade de variantes. Não, existem muitas variantes, é natural que haja, né? A questão até que as vacinas, elas protegem sobre as variantes. Então tem que ver também se não é alarde, o vírus indiano, a variante. Se é mais uma, entendeu? Esse é o ponto. Lá na Índia a coisa foi feia, né? Não, foi feio, porque o presidente é outro imbecil. Pois é. E assim, é um pessoal que a gente viu a foto da semana passada, o pessoal que fica passando cocô de vaca no corpo. Então fica difícil também fazer qualquer medida sanitária lá, né? Whatever. A variante B.1.617 foi detectada em 6 amostras coletadas em tripulantes do navio MV Shandong da ZHI, com bandeira de Hong Kong,
ancorado em alto mar na costa de São Luís desde o dia 7 de maio. Um dos tripulantes da embarcação, de nacionalidade indiana, está internado em uma UTI de hospital particular em São Luís, desde o sábado passado, 15. Ele precisou ser levado de helicóptero do navio até a unidade de saúde. No total, de acordo com as informações do governo estadual, 15 tripulantes tiveram teste positivo para a Covid-19 e 9 diagnóstico negativo. Todas as 6 amostras com maior carga viral enviadas para o sequenciamento genômico no Instituto Evandro Chagas, no Pará, apresentaram resultado positivo para a sublinhagem B1.617.2, uma das 3 variantes indianas, uma das 3 da variante indiana. Há 23 tripulantes em quarentena, isolados em cabines individuais dentro da embarcação. A Secretaria Estadual de Saúde comunicou que 2 deles apresentaram sintomas leves e 12 continuam assintomáticos. A Vigilância Sanitária Estadual notificou a empresa responsável pela embarcação quanto à proibição do navio atracar na área portuária. Quer dizer... Sim, mas se o cara foi transportado para o hospital... Não, I'm sorry. Pois é. Mas tem que ver isso, exatamente o que é o que você falou também, cara. Já está aqui, né, a variante. E vão vir outras, tá? Assim como essa, vão vir muitas outras. A questão é se proteger, vacinar. Vacinar e vacinar. São 2 perguntas, né? As vacinas também são efetivas contra essas variantes? Né? Essa é a pergunta, né? Porque, agora, o medo é você, numa hora aí, surgir a variante, né? Aquela. Eu entendo. É que eu acho que não é assim que funciona. Eu acho exatamente que pode surgir um monstro. Mas eu entendo que você não pode ser também alguma muito, não sei. Mais agressiva, né? Bem mais agressiva, né? Quer dizer, né? E como ela vai procurar sobreviver e inclusive assumir o lugar das outras, né? Então, essa é a grande preocupação, pela quantidade de multiplicação que existe, né? Então, a possibilidade é grande, né? Mas vamos ver. Quer dizer, se fosse uma coisa assim, você tem que nem que levasse a UTI lá para o navio, mas não deveria ter trazido o infeliz para o território, né? Porque a gente não tem know-how de isolamento, essa coisa de teria que ser uma coisa a nível americano, lá com aquelas coisas de plástico, todo envolvido em plástico, já entrava no plástico, porque pode saber que essa variante já está, no mínimo, no hospital. Né? Quer dizer, então, é questão de tempo. Né? Pois é. E, por fim, o Mário Frias, que está agora elegantemente de bengala. Né? Por que ele deu de bengala, gente? Ou ele é jovem para ter um problema assim. Não sei que ele tenha operado alguma coisa pontualmente, está usando bengala, ou é tipo, estilo? De repente. É estilo. Né? Tá. Pode ser um estilo. Né? Enfim, Mário Frias vai a Veneza sem saber quem é Linda Bombardi. Não é Linda Bombardi. Bombardi. Grande estrela da Bienal. Na mostra de arquitetura, secretário de Cultura defende o controle de redes sociais, nega censura e critica isolamento. É muito divertido. Eu quero o controle das redes sociais, mas não é censura. Não é. Eles são completamente loucos. Eles são os grandes ditadores e lutam pela liberdade. É uma gente doente, pelo amor de Deus. Bom, reportagem de Michele Oliveira, né? O secretário especial da Cultura, Mário Frias, participou na manhã desta quinta-feira, 20, da abertura do pavilhão brasileiro da 17ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza. Pouco antes das 11, ele chegou aos Giardini, acompanhado de André Porciúncula. Nossa! Senhor Porciúncula. Senhor. Secretário. Senhor Porciúncula.
secretário de Incentivo e Fomento à Cultura. Caminhando com o auxílio de uma bengala, ele visitou a exposição guiado pela equipe da Fundação Bienal de São Paulo, que organiza as participações do país nas mostras da Bienal de Veneza. A realização é da Secretaria Especial de Cultura e do Ministério das Relações Exteriores. O orçamento do projeto é de 1,1 milhão de custos diretos, e dos quais 800 mil vieram do governo federal. Os indiretos, assumidos pela Fundação Bienal de São Paulo, e ainda não finalizados. Agora, eu também, vou ser franco, eu não conhecia a Lina Bobardi? Lina Bobardi. Eu conhecia, ela é aqueles pedestais do MASP, ela é muito ligada, o marido dela desenhou o MASP, ela participou também, enfim. Ela veio junto, né, da Itália para cá, enfim. E ela é essa figura importante, é uma arquiteta que está sendo homenageada. Perfeito. Não, mas o lance dói ao secretário de Cultura não saber, né? Agora, se eu fosse o secretário de Cultura, né, secretário da Cultura, e fosse a uma Bienal homenageando fulano de tal, é óbvio que eu iria, antes de mais nada, me inteirar do que se trata. Não, eu vou... É o que se faz, né? É o usual, quer dizer. Não, eu vou fazer turismo. Eu vou para Veneza, andar de gôndola, né? E não me preocupo com o que eu vou fazer lá por ser secretário da Cultura. Exato. Né? É lamentável, viu? Eu sabia que o Brasil ia entrar em frias, mas... terrível, mas logo atrás do armário, não, né? Pelo amor de Deus. Pois é. Bom, e a última, que é interessante, é Ciro veste figurino de anti-Lula e é cortejado pelo DEM. Para atrair o centro, pré-candidato do PDT, ajusta estilo e se aproxima de liberais e acusa o PT de manter gabinete do ódio. Reportagem da Vera Lúcia. O duelo entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, é o mais novo capítulo da disputa pelo apoio do centro, nos bastidores da campanha antecipada ao Palácio do Planalto. Convencido de que o presidente Jair Bolsonaro não chegará ao segundo turno da eleição de 2022, Ciro vestiu o figurino de anti-Lula e tem sido cortejado pelo presidente do DEM, o ACM Neto. Quer dizer, o Ciro, aliás, vale até destacar aqui, que a gente poderia até ter usado a imagem, esqueci também de te mandar como imagem da semana, o encontro do Lula e do FHC, né, que aconteceu. Sim, mas foi hoje, não? Foi hoje ou foi ontem? Acho que foi hoje ou ontem. Agora, enfim, acho que foi hoje. Eu achei extremamente simpático e bem-vindo, porque goste, entenda, não entenda, é o que o momento pede. É a união, é um bem maior, que é tirar essa gente, essa corja, esse cancro do poder, que não é só uma pessoa. Aqueles filhos dele, eu acho que são piores do que ele, inclusive. Ainda que todos hajam em interna simbiose. Mas, então, assim, quando você vê FHC e Lula dando a mão, seja o que for, teatral, não é teatral, mas é um símbolo, é um gesto. Eu falo assim, tudo é gesto, tudo é simbólico. E aquilo diz muito. E eu acho que o Ciro, que é uma figura que há quem goste, eu tenho meus momentos com ele me incomoda mais do que me agrada, mas enfim, ele também pode me agradar em alguns momentos. É um cara que ainda não entendeu o jogo, ele precisa bater no Lula, só que ele, nesse momento, gente, eu que sou eu, não estou batendo no Lula, entendeu? Que para mim é uma figura execrável da República. Acho que tem momento para tudo. Nesse momento a gente tem que bater no Bolsonaro. Depois a gente vê como vai dividir isso aí. Agora, então, ele está nessa dança que ele precisa de local, ele precisa ser a esquerda, que o Lula está ocupando, e com o corpo, e ele fica, para mim, prestando um papel ridículo, porque, desculpa, não é hora de bater em PT exatamente, a imagem é essa. Achei muito simpático. Dois senhores de máscara se cumprimentando, né? Dois ex-presidentes. É isso, democracia, diálogo, encontro, é tudo isso. É isso que o Brasil precisa, é isso que tem nessa foto.
e o Ciro gerando, fomentando esse caos que ele precisa disso, infelizmente. Só que tá cansando, eu não sei, eu não tenho, olha, para mim, o momento de bater no PT e no Mas Lula será não é esse. que, mas será que eles não combinaram isso, o Lula e o Ciro? Mas Porque, veja bem, quais as vantagens? quer dizer, mesmo com a pesquisa dando aquelas 50 acho que 52% para o Lula, né, Uhum. contra 30 e poucos para o Bolsonaro, quer dizer, tem gente ali que vai votar no Lula fazendo assim, tá? Eu Agora, voto no Lula sem fazer assim ainda, para essa circunstância, não, voto perfeito, feliz. mas tem gente que vai fazer assim só realmente porque o Sim, Bolsonaro sim. é inviável, né? Uhum. Agora, se o Ciro começa a dizer que ele é o anti-Lula, de forma que até esses mais extremistas, então, achem uma via de não votar no Lula, pode ser que os dois tirem o Bolsonaro do segundo turno, entende? Pode ser essa a estratégia, de tirar o Bolsonaro do segundo turno. Não, eu acho, E mas aí, eu acho que. aí a coisa vai para entre eles mesmo. Aí sim, depois vai ter um Só que segundo tem turno, muito seja. mais gente nesse tem queira assim, queira não, você tem Moro, você tem Mandetta, você tem Dória. Hulk eu acho que não, tá? Hulk eu acho que vai fechar com a Globo mesmo e acabou. Ainda bem, porque, embora realmente eu Hum, goste dele, acho que ele seria um nome interessante. sim, como pessoa, tudo bem, mas eu acho que Não, não não, não, deve ser. como político, eu votaria nele sorrindo. Pagaria para ver. Mas eu acho que seria encrencado por ele. Eu, sabe, como amigo, eu falo assim: não te mete nisso, fica lá tranquilo, você tá bem, cara. Você vai assumir o domingo da Globo. Vai que você tá bem. Fica onde você tá, você escreve o artigo pro jornal, dá um palpite, você tem muito mais Não, ele pode alcance. ajudar muito, ele pode ajudar Não muito. pode, ele pode ser uma voz de oposição, entendeu? Sem se. Deixa para os outros isso. Então vamos ver, não se Isso. sabe. Tá tudo truncado, a questão do Alckmin, como é que fica? Ele vai pro MDB, que está querendo ele, não vai sair do PSDB, eu afiliado 7 do PSDB, você imagina. Né? O Dória vai lançar o Rodrigo para governador, vai conseguir sair ele para. Tem muita coisa ainda para desenrolar, o fato é esse. Mas eu não sei, eu acho que assim, se você quiser, tá na sua mão decidir, você coloca Lula e Ciro numa chapa, tá? Não sei quem encabeçando e quem Ah, dividindo. sim, sim, Aí você não tem para ninguém, aí acabou. sim. Mas Perfeito, perfeito. Mas, de alguma forma, talvez eles tenham chegado à conclusão de que isso não vai ser, não vai acontecer. Né? né, não Até mesmo vai. pelo radicalismo do PT. Tem uma ala do PT que Exato. Não, o PT é é abjeto intragável. também, não tem o que Né? falar. Só que Pois é. quando o outro lado é o Bolsonaro, o PT se torna um partido político democrático e Sim. viável, entendeu? Agora, se você coloca, tira o bolsonarismo, aí reconfigura tudo. Aí você vomita em um monte de gente. Talvez eles tenham chegado a essa conclusão. Não vai ser possível a gente participar juntos numa Ah, chapa. Então, deixa, porque quem vota em Ciro não vota em Bolsonaro. não, Então, não há perigo do voto se perder, entende? No última sim, análise, o voto do sim, Ciro sim. migrará necessariamente para o Bolsonaro. Então, talvez os dois tenham falado assim: vamos fazer o seguinte: você entra de anti-Lula para ver se você capta uma parte do centro e da direita para que o Bolsonaro Uhum. não tenha votação Aqui não suficiente para sobre o nada segundo para ele, turno. basicamente, exatamente. Exatamente. Né? E aí, depois que for para o segundo turno, a gente resolve, né? A Então, gente vê o que faz, com pode certeza. ser que seja assim. Oxalá seja assim, porque também não vejo lógica, como você falou, se é apenas para atacar o Lula, não é uma boa. Não é uma boa. Não faz sentido. Mas essa análise só é interessante. Vale ficar de É, olho sob essa ótica, assim. você sabe que mineiro é triste, né? Mineiro sempre tem, olha, né, um monte de soslaio assim, sempre a gente É, está desconfiado, uma diz que no mineiro é padre e outra na desconfiado. missa, né? Isso, então pode ser que os dois já tenham, porque os dois, acho que nessas alturas da vida, não estão mais para brincadeira, né? Os dois. Exato, é isso, é Né? isso. Então, vamos ver. Ok. Quer falar mais alguma coisa? Tá falado. Ótimo. Muito bem, gente. Obrigado por nos acompanhar até aqui. O Vida Revista é uma revista em vídeo. Vejam lá as outras playlists. E o programa é para provocar essas duas figuras notáveis aqui.
vai ao ar todas as sextas-feiras, às 19 horas. E a gente espera vocês na semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, Sérgio. Até semana que vem.